dando continuidade à nossa matéria de geografia, revisão do 9º ano, onde nós vamos falar sobre o continente africano. Tá? Eu vou colocar um slide para vocês aqui, e eu só preciso... Eu não estou mais vendo vocês, então, só estou vendo o slide. Eu preciso que vocês me digam se que vocês estão conseguindo ver os slides passando. Está passando? Tá passando? Beleza. É porque às vezes fica congelado numa tela. Vamos lá, pessoal. Continente africano. Continente africano, a gente comentou na última aula que ele é dividido que ele é formado por 53 países. O continente africano cabe mais de 4 Europas dentro do continente africano. Ou seja, ele é muito maior do que o continente europeu, apesar de estar muito próximo. Tá? Se vocês olharem nesse mapa que está aí na imagem, na parte verde, lá em cima, tem um ponto, a parte verde tocando na parte cinza. Aquilo ali é o Estreito de Gibraltar. O que é isso? Aquela pontinha ali é o Marrocos, onde é a África, e do outro lado é a África, e do outro lado é a Espanha. Você do Marrocos, você vê a Espanha do outro lado. São menos de 20 quilômetros de distância entre a África e a Europa. 20 quilômetros de distância é pouquíssimo. A distância física é pequena, mas a distância social é enorme, galera. É muito grande. Você está falando de uma área desenvolvida, de uma área que o IDH... O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, é muito maior. Só para comparar, o IDH, a expectativa de vida na África, em alguns países, não chega a 45, 50 anos. Ou seja, a pessoa morre antes de chegar aos 50 anos, em média. Por que isso, professor? A pessoa morre de doenças que hoje em dia seriam estranhas a pessoa morrer. A pessoa morre devido à água contaminada. A pessoa morre devido à questão de ter contato com seu esgoto, hepatite. A pessoa morre por causa de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente AIDS. Então, a expectativa de vida cai muito, galera, cai muito. Tá? E já no continente europeu, você tem países que a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos. Pensa só, galera. Em um local muito próximo um do outro, a pessoa vive mais do que o dobro. Isso por quê? Qualidade de vida, tá? Mas quando a gente fala sobre a África, a gente tem que entender a seguinte coisa. A África não é um continente totalmente homogêneo. O que é isso? Igual. Existem várias Áfricas dentro dessa África, tá? A gente pode dividir a África da seguinte maneira, que é a principal divisão, entre África do Norte e África subsaariana. Nessa imagem que vocês estão vendo nesse mapa que vocês estão vendo na tela, tem uma parte verde e tem uma parte mais amarela. A parte verde nós chamamos de África do Norte. E a parte amarela, a África subsaariana. Falar um pouquinho sobre a África do Norte. A África do Norte é a região da África considerada mais desenvolvida. Como assim, professor? É uma região da África onde o índice de desenvolvimento humano, acabei de falar sobre isso, que é a qualidade de vida, é maior do que na África subsaariana. Tá? Ou seja, é um local que tem características sociais e também características econômicas bem diferentes do resto da África. Tá? Ele é formado por Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Saara Ocidental e Mauritânia. Tá? Desses países aí, o Egito, com certeza, é a maior economia. Tá? A Líbia também tem uma economia muito forte. E esses países costumam ter uma economia mais forte porque eles têm uma matéria-prima, uma riqueza natural que gera muita riqueza para o país, pelo menos era para gerar, né? Que é o petróleo. É uma região que tem uma concentração de petróleo muito grande. Exemplo, a Líbia tem uma concentração de petróleo maior que a do Brasil. A Líbia é um país menor do que o estado do Amazonas e tem mais petróleo que o Brasil.
tá? E essa África do Norte é chamada de África Branca. Por que África Branca? São formados por pessoas muito brancas? Não, são formados por pessoas pardas. Como assim, professor? Parecido comigo, eu sou uma pessoa parda. Tá? Se você vir um egípcio, você vai ver que ele é pardo. Ele não é... Tem pessoas negras? Claro que sim. Só que a predominância da população é formada de pessoas pardas. Tá bom? E nessa África branca, ela tem uma característica também diferente da África subsaariana, que é uma questão cultural, porque ela é formada pelo povo árabe, tá? Ele é formado por esse povo, essa nação árabe, ela se divide em vários países. A nação árabe, ela vai desde a África do Norte até o Oriente Médio. Ó, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Palestina, são todos povos árabes, tanto como Marrocos, Argélia, Egito, são todos árabes, tá? Galera, aprendam isso. O que é uma nação? O que é um povo, uma etnia? São pessoas que têm em comum a sua cultura. E o que é essa cultura? É principalmente três coisas. É principalmente a questão da língua, eles falam a mesma língua. Se você for no Egito, na Líbia, na Tunísia, ou então lá do outro lado, Arábia Saudita, todo mundo fala uma língua só, a língua árabe. Tá bom? O que acontece? Já uma outra... E tem a questão dos costumes. Os costumes são iguais nessas regiões. Tá? Qual costume? Está muito relacionado à sua religião. A religião muçulmana. A religião muçulmana ou islamismo, islâmica, é a mesma coisa, tá, gente? Quando você ouvir o nome muçulmano e islã, povo islâmico, é a mesma coisa, tá? O Islã tem umas características bem, vamos dizer assim, são características bem nítidas deles. Exemplo, a mulher tem que usar o véu, conforme vocês veem nessa imagem. São povos que têm adoração a um Deus chamado Alá, tá? E eles acreditam que teve um profeta na Terra. A gente vai ter uma aula bem mais para frente sobre religiões, tá? O profeta Maomé veio à Terra e ele trouxe os ensinamentos de Alá através onde foi escrito um livro que se chama Alcorão. É o equivalente à Bíblia para o cristianismo, tá? Então, quando a gente fala sobre islamismo, você tem que entender que eles têm um costume, uma característica cultural muito forte, está presente em toda a África do Norte. Tá? A África subsaariana também é muçulmana, professor? Em alguns países, sim, em outros, não. Tá? Mas, diferente da África do Norte, onde ela é totalmente, vamos botar aí, quase que a maioria formada por muçulmanos. Tá, galera? Só para vocês terem uma ideia da característica do povo muçulmano. Eles não comem carne de porco, eles têm toda uma tradição relacionada a um período do ano onde eles precisam fazer jejum, que se chama Ramadã. Para a galera que conhece um pouquinho de futebol, na última Copa do Mundo, caiu junto do Ramadã, que é um período de 40 dias que eles passam tendo que fazer jejum enquanto tiver sol, enquanto tiver de dia. Enquanto tiver de dia, ele não pode comer nada. Tá? Eu lembro que isso aí foi muito falado na época da Copa do Mundo, porque vários jogadores do time da França, eles são muçulmanos, eles são seguidores de Alá. E o período do jogo era o período que eles estavam no Ramadã. Para quem conhece um pouquinho de futebol, Pogba é muçulmano, Benzema é muçulmano, Salah, que é um jogador do Egito, é muçulmano, entre outros. Né? Você tem uma grande concentração de europeus muçulmanos. Por quê? Muito por causa dessa migração da África do Norte para a Europa. Tá, gente? Se vocês verem, de novo, exemplo do futebol, a seleção da França, a seleção que foi campeã mundial em 2018 pela França, 9 jogadores eram negros, o time titular, 9 eram negros.
Porque são filhos desses, ou vieram mesmo da África, tá? E muitos vieram dessa África do Norte, tá bom? E só para finalizar sobre a África do Norte, em torno de 10 anos atrás, de 2011 para 2012, houve uma revolta muito grande dos jovens contra as ditaduras, que boa parte desses países da África do Norte eram controladas por ditaduras. E essas ditaduras controlavam a riqueza do país. Tá? Num país chamado Tunísia, começou uma revolução que os jovens foram para a rua querendo democracia, querendo direitos, direito a voto, querendo uma distribuição da riqueza da população miserável, e o governo, esse ditador que controlava o país, ele tinha a riqueza do país por causa do petróleo. Isso gerou uma revolução chamada Primavera Árabe, tá, gente? É um assunto que eu pretendo em outro momento trabalhar melhor, tá bom? Aqui está dando exemplo do Egito. Dá uma olhada aí nos maiores rios do planeta Terra, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo é o único rio da África que consegue atravessar o deserto do Saara. O deserto do Saara, gente, fica entre a África do Norte e a África subsaariana, tá, gente? Você vê aí na imagem, entre o verde e o amarelo, fica o deserto do Saara. E o único rio que não seca, que os outros rios que tem no deserto do Saara, eles evaporam, a água evapora e desaparece. Mas o Rio Nilo não, tá? O Rio Nilo tem uma importância gigantesca, tem toda a questão histórica, que vocês depois podem ver com o professor de História, que ele vai explicar a importância histórica gigantesca, mas até hoje em dia econômica do Rio Nilo. Tá, gente? Ele que leva a questão da riqueza, da prosperidade, da agricultura para essa região. Tá? E o texto aqui vem falando da questão da construção de hidrelétricas. Essas hidrelétricas que foram construídas no Rio Nilo afetou muito a questão da quantidade de água dele, porque quando você constrói uma hidrelétrica, você represa a água. Só que quando você represa a água em um deserto, a tendência dessa água é o quê? Evaporar. Então, a quantidade de água do Rio Nilo começou a diminuir. Tá? Aqui vem falando do turismo da África do Norte, a questão aqui da esfinge, das pirâmides e por aí vai. Tá? Vou passar isso um pouquinho mais rápido. A demografia, a concentração de pessoas, IDH, eu já falei sobre isso. E aqui um pouquinho sobre a África subsaariana. Então, vamos lá. A África subsaariana, olha o nome, subsaariana. Sub é prefixo de abaixo. Subsolo, subterrâneo, tudo isso está o quê? Abaixo. Então, subsaariana é a região que se encontra abaixo do deserto do Saara. Gente, eu estou falando muita informação, que eu estou correndo, vocês estão vendo, mas quem tiver dúvida pode falar. Tá? Eu não estou vendo vocês, que eu só estou vendo a imagem, mas vocês podem falar. A África subsaariana é composta por 46 países, só que ela é marcada pela questão da pobreza. Olha isso, dos 46 países da África subsaariana, 29 estão entre os mais miseráveis do planeta. Você tem alguns países ali que são símbolos de pobreza. Como quais, professor? Exemplo, Somália. Somália é um país muito, muito pobre. Você tem Serra Leoa, entre outros. Deixa eu só... Acho que alguém está tentando entrar. Beleza. Acho que eu liberei. Então, é uma concentração de pobreza muito grande. É um bolsão, é o principal bolsão de pobreza do planeta Terra, galera. São países onde a questão da saúde ela vai ser o ponto mais precário possível. Exemplo, muita gente fala assim,
Professor, ninguém está falando de morte de Covid na África. Não tem morte nada, não. Você vê só, na África, então todo mundo vai para morrer. Galera, quem disse que não está morrendo? Por quê? Porque não tem teste. Não tem teste. Eu vi um país dessa África subsaariana, eu não sei se é Tanzânia, acho que era Tanzânia, onde o presidente foi para a televisão e falou assim, que o coronavírus era mentira, que não existia, e começou a tratar a população com ervas. Estava dando um banho de erva na população. Estava mandando o cara tomar, sei lá, boldo. Ou seja, a informação é muito precária, pessoal. É muito precária. Tá? Só para vocês terem uma dimensão, vários desses países aceitam o lixo eletrônico dos países desenvolvidos. É uma coisa muito comum. Como assim? Chega um navio cheio de containers. O que são containers? São aquelas caixas de metal que tem no navio. Esse container vem da Europa cheio de produtos eletrônicos quebrados. Eles pegam aquilo ali e jogam no litoral de alguns países do continente africano e as pessoas vão para lá tentar ver o que consegue para tentar ter dinheiro, para tentar arrumar um dinheiro da vida. Ou para tentar arrumar um computador. Assim, tinha mostrado na televisão um garoto que ele montou o seu computador lá na África com o lixo do outro. Esse lixo que chegava lá, ele conseguiu um teclado, conseguiu um mouse e conseguiu um monitor e foi montando o seu computador com lixo. Ou seja, é um local que é tratado como lixo mesmo. Pode falar. Arthur levantou a mão. Ah, desculpa. Fala aí, Arthur. É porque eu não estou vendo a imagem de vocês, tá, gente? Pode tirar do mudo e pode falar. Arthur, quiser falar, pode falar. Hein? Pode me interromper, não tem problema. Eu não estou vendo a imagem de vocês, gente. A minha imagem é só a tela que eu estou passando, tá? Então vamos lá. Quem quiser falar, pode falar. Galera, o que acontece? A África subsaariana tem um IDH muito baixo. Ela não é considerada essa África negra, é aquela África onde nós recebemos foi a África onde a população foi retirada para se tornar escrava. É uma África que tem um problema muito sério, que é a questão das guerras civis. Por quê? O que aconteceu na África? Houve, no final do século XIX, em torno de começou em 1888, com a Conferência de Berlim. O que é isso, professor? Isso é muito importante. No final do século XIX, os países europeus se juntaram e decidiram dividir a África entre eles. Esses países que a gente conhece, Angola, Moçambique, Congo, África do Sul, esses países não existiam até o final do século XIX. Quem criou esses países? Foram os europeus. Os europeus invadiram o território africano e juntaram etnias, tribos, e formaram países. Tá? Por quê? Porque eles queriam dominar para explorar as riquezas. Eu falei na aula passada que a África não é pobre. A população pode ser considerada pobre, só que o território é muito rico. Rico em quê? Em minérios. Rico para... Pode falar. Isso deu ruim, né? Até hoje, boa parte da pobreza que a gente vê na África está muito relacionada a isso. Por quê, galera? Vamos imaginar. Quando Portugal chegou ao território onde hoje em dia é Angola, Portugal juntou tribos inimigas. Gente, tem mais de 200 tribos na África. E juntou tribos inimigas dentro do mesmo território. Essas tribos se odiavam. Só que você tinha presença, estou dando exemplo de Angola, de Portugal. Portugal levou sua cultura, tanto que em Angola fala-se português. Só que, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ficou mais de 70, 80 anos com a presença de Portugal ali. Após a Segunda Guerra Mundial, aos poucos, os europeus foram saindo da África. Só que eles mantiveram as fronteiras que eles criaram.
Só que eles juntaram dois, três, quatro, cinco povos inimigos. Os caras continuavam se odiando dentro desse território. Quando Portugal sai de Angola, ele mantém a fronteira dele, mantém as tribos inimigas juntas. Quando ele sai de Angola, estoura a guerra. Por isso que nós chamamos de guerra civil. O que é guerra civil? É uma guerra dentro do próprio território, tá, gente? Isso é guerra civil. Estoura a guerra civil. Por quê? Agora, quem vai ter o controle? Qual tribo inimiga vai ter o controle? Aquela que detém o controle do governo quer matar outra tribo. Por isso que na África tem tanta guerra, pessoal. Por quê? Porque os europeus juntaram povos inimigos dentro do mesmo território e depois saíram e deixaram eles se matarem lá. Tá? É uma questão muito séria, muito complicada. Tá? Dica de filme, para quem gosta de ver filme que fala sobre isso. Tem um filme um pouco velho, mas eu vou ver se tem no YouTube, chamado Hotel Ruanda. É um filme muito, muito pesado, mas mostra a realidade de um país chamado Ruanda mesmo, onde tribos inimigas começam a brigar entre si. E por que é Hotel Ruanda? Porque mostra, é uma história real. Acho que o nosso professor falou disso também, desse exato. Uhum. É um filme que eu gosto até de passar, só que ele é muito grande. Aí, olha que eram duas tribos, Hutu e Tutsi. Eu não vou lembrar qual que estava matando, mas uma estava matando a outra. Aí, essa tribo que estava matando, o gerente de um hotel em Ruanda, ele era da tribo principal que estava matando, só que ele não aceitava aquilo. E ele começou a esconder pessoas dentro do hotel para tentar salvar a vida dessas pessoas, mesmo sendo da tribo inimiga dele. Só que ele não acreditava naquilo. Esse cara salvou a vida de mais de 5.000 pessoas. Tá? 5.000 pessoas tiveram a vida salva porque uma pessoa decidiu esconder essas pessoas. Esconder, tá? 5.000 é o total, que muita gente foi passando por ali. Só que é uma questão muito séria que você tem lá, tá? Esse ódio contra a tribo inimiga é um ódio que você já nasce com aquilo. É tipo judeu e palestino, tá? Mas é um assunto que a gente vai falar mês que vem. Aí vem a questão demografia, qualidade de vida, e por aí vai. Nós vamos falar isso, vocês podem depois ler. Aqui está falando de mortes relacionadas à mortalidade infantil. O que é isso? Aqui está dizendo que a cada 1.000 crianças que nascem em Serra Leoa, 165 morrem. Galera, é um número absurdo. Morrem de quê? Morrem por falta de alimento, morrem por falta de água tratada, morrem porque já nascem com HIV, morrem porque não toma vacina e por aí vai, tá? O IDH muito mais baixo, a questão da saúde, estou acelerando um pouco, tá, gente? Mas esse material eu vou deixar para vocês vou deixar para vocês na plataforma junto com uma atividade. A questão da educação é uma questão muito, muito complicada no continente africano. E essas guerrilhas, conforme eu falei com vocês, essas guerras civis, eles começam a pegar crianças como refém, como você vê nessa imagem aí, uma criança segurando um fuzil, ou metralhadora, eu não sou conhecida de arma. O que acontece? Só para vocês entenderem, o que faz uma pessoa lutar até a morte? É uma lavagem cerebral que é feita nessa pessoa. Então, eles pegam uma criança de 5, 6, 7 anos, levam para um campo de treinamento e fazem uma lavagem cerebral nessa criança durante algum tempo, até essa criança ter um pouquinho mais de tamanho para poder aguentar uma arma. E essa criança, gente, 7, 8 anos, essa criança já é drogada, essa criança já é abusada, essa criança já aprende a mexer numa arma. Por quê? Para se transformar em um soldado. Tá? Então, é uma coisa muito comum, infelizmente, na África, no continente africano, mais na parte subsaariana, e você vê crianças que são os soldados dessas guerrilhas. Por quê?
porque essa criança, ela teve a família morta, e esse bandido, esse cara, se transformou em seu pai. Parece um pouco com as favelas do Brasil, tá, gente? Você vê muito isso também. A questão da economia é uma economia muito relacionada à agricultura. A agricultura lá é no regime do plantation. Vocês já estudaram isso mais para trás, tá? O que é o plantation? O plantation é um sistema de agricultura de monocultura para exportação. O que é? O cara produz somente um produto e esse produto não é feito para o seu país, é para exportação. Exemplo, boa parte da produção agrícola da África não fica na África, é mandada para a Europa. Ou seja, o cara trabalha na produção de maçã, só que ele chega em casa e não tem o que comer. Por quê? Essa maçã não fica no seu país, essa maçã vai para a França. E assim vai. Mineração, porque é uma concentração de minério muito grande. Exemplo, a Petrobras está presente em Angola. Uma parte do nosso petróleo vem de Angola. Por quê? Porque tem uma concentração de minérios, de petróleo, ouro, diamante muito grande. A maior concentração do mundo de ouro e diamante fica na África, tá? Agricultura, conforme eu falei, grandes latifúndios, esse regime do plantation, mão de obra barata, quase semi-escrava, tá, gente? Às vezes as pessoas só trabalham para receber um pouco de comida no final do dia, não tem nem salário. Questão da mineração, do filme Diamante de Sangue, que eu já comentei na aula passada com vocês, acho que foi, comentei. É um filme espetacular que mostra essa questão do diamante e como que isso interfere na economia e gerando mortes, por isso que é Diamante de Sangue. As indústrias que ainda são muito recentes na África, mas você tem uma indústria principalmente para poder aproveitar a mão de obra extremamente barata. O turismo. Aqui, gente, nessa imagem, você tem um Monte Kilimanjaro, ali, ó. É o único ponto com neve da África, da gente. É o ponto mais alto da África, Monte Kilimanjaro. Aqui você tem os safaris, o turismo. Eu estou adiantando para a gente ganhar um tempo. E falando um pouquinho sobre a África do Sul, que é o último assunto que eu vou falar com vocês. A África do Sul, ela tem uma característica diferente de outros países africanos. A África do Sul, ela é formada por uma população branca, em torno de 12% da população. De 12% a 14% da população da África do Sul é branca. Mas é o branco, branco mesmo. Aquele branco que vai para o sol fica rosa, vamos dizer assim. Essa população branca é formada pelos ingleses, porque lembra que eu falei do imperialismo europeu na África? O que foi isso? De novo, foi quando os europeus foram para lá e dominaram a África. Eles juntaram, lá na parte mais ao sul do continente, juntaram vários povos inimigos e formaram um país chamado África do Sul. Só que essa África do Sul, ela foi controlada pela essa população branca, que foram os ingleses que foram morar lá. O que acontece? Essa população branca, ela dominava tudo, dominava a polícia, dominava o governo, dominava o exército. Então, a população negra, ela foi totalmente controlada, exterminada em alguns lugares, e ela era tratada como uma população abaixo da população branca, tá? Comparado a animais. E o que acontece? Deixa eu só falar um pouquinho sobre apartheid. No começo do século XX, essa população branca que controlava a África do Sul criou um sistema de leis chamado de apartheid. O apartheid, gente, se transformou em símbolo do racismo no planeta Terra. É muito importante entender isso. O que era o apartheid? Está dando um exemplo aqui das leis. Primeiro, proibição oficial do casamento interracial. O negro não podia casar com uma pessoa negra, não casava com uma pessoa branca. Era proibido. Segundo ponto, obrigatoriedade do registro da raça na certidão do nascimento. Por quê? Você tinha que dizer se era negro, se era branco. Porque se você fosse uma pessoa branca, você estava acima da pessoa negra. Outro ponto, obrigatoriedade que os brancos, negros e mestiços vivessem em áreas separadas. Proibição do negro de comprar terra. Como assim, professor?
ele não tinha direito, o negro, para poder andar em um bairro de branco, ele tinha que ter uma declaração do seu patrão dizendo que ele era empregado do branco. Tá? Ele não podia ser uma pessoa negra visitando um bairro branco, ele era preso. Você sabia que hoje em dia não é tão diferente? Eu não estou vendo o rosto de vocês, mas se você é uma pessoa negra, tenta andar na zona sul do Rio de Janeiro 10 horas da noite tranquilo, para ver se você não vai ser parado, para perguntar se você é bandido ou não, tá bom? Então, o negro não tinha direito a comprar terra. E os bairros que criaram bairros para negros formaram as maiores favelas do planeta Terra. Tá, gente? Favelas maiores do que da Rocinha. Favelas que não tinha nem energia elétrica, não tinha escola, não tinha saúde, e por aí vai, saneamento básico. Era somente bolsões de pobrezas. Proibição de greve de negros, divisão do serviço público. E a principal coisa é que o negro não tem direito a voto nem a ser votado. Olha que loucura, galera. A pessoa negra na África do Sul, mesmo sendo 84% da população, a pessoa negra não tinha direito a votar e nem a ser candidato. Ou seja, era um regime, era um conjunto, o apartheid era um conjunto de leis racistas. Até hoje na África do Sul, o apartheid não existe mais. Mas só para vocês terem uma ideia, até hoje na África do Sul, em alguns locais, existe a porta para branco e a porta para negro. Por que ainda existe? É só para se transformar no símbolo do racismo. Eles deixaram lá para você nunca esquecer do que foi. E o apartheid, vários movimentos negros, vários negros importantes na África do Sul se levantaram. E o principal dele foi um cara chamado Nelson Mandela. Tá? Aqui está dando exemplo de algumas coisas. Áreas para branco, área para negro, banheiro para branco. É proibido pessoas negras nesse local e por aí vai. As praias eram proibidas para pessoas negras, somente para pessoas brancas. A pessoa negra era tratada como uma pessoa abaixo. Tá? Só que vários ativistas surgem, e o principal dele foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele foi um cara que foi um importante líder contra o apartheid, e ele passou 28 anos preso por causa da sua luta contra o apartheid. Tá? Tem um filme chamado Mandela, que é um filme muito maneiro, que conta a história de vida dele e conta como que ele passou 28 anos preso, e o seu carcereiro, o cara que tomava conta dele, era um cara extremamente racista. E depois desse período preso, esse cara extremamente racista se transforma no melhor amigo dele. Ele consegue transformar a cabeça desse cara para ele deixar de ser racista e entender que todos são iguais. Tá? E o que acontece? Ele foi preso por 28 anos. Em 1990 ele é libertado. Por quê? No começo da década de 90 foi um período onde o processo de globalização começa, então a gente começa a conhecer o que está acontecendo no mundo, e a gente vê a loucura que é o apartheid. E o mundo inteiro começa essas pressões de movimento de direitos humanos, de movimentos contra o apartheid, são muito fortes na África do Sul, e o apartheid tem fim, acaba o apartheid. E em 1990, Mandela é libertado. Em 93, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994, na primeira eleição onde uma pessoa negra poderia ser candidato, ele ganha para presidente da África do Sul. Só que Nelson Mandela, ele fez uma coisa que ele fez com que ele se transformasse em um dos símbolos da paz no século XX. Esse cara, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí, esse cara se transformou um dos principais rostos do século passado. Um dos caras mais conhecidos do planeta Terra. Por quê? Quando ele se transforma, ele vira presidente, muita gente achava, principalmente os brancos, que eram a minoria, achavam que eles seriam agora o quê? Massacrados, porque durante mais de um século eles mataram, eles arrebentaram com os negros. Mas no momento que Mandela tem o poder na mão para poder massacrar o branco, ele não faz isso. Ele, pelo contrário, ele tenta unificar o país. Ele não acredita nesse círculo vicioso da maldade. Eu vou fazer maldade agora com o branco, por quê?
Ele acreditava que se ele fizesse maldade com o branco, no futuro esse branco ia fazer maldade com o negro, viraria um círculo vicioso. Com isso, ele quebra esse círculo vicioso e ele vai tentar unificar o país. Para quem gosta de filme, tem um filme chamado Invictus, que mostra como que o Mandela utilizou o esporte para poder unificar a África do Sul. Porque até o esporte é diferente na África do Sul. O negro gosta do futebol e o branco gosta do rugby. Soluções, gente, por favor. Obrigado. E o que acontece? O rugby é tipo futebol americano, que só que usa sem as proteções. E o negro, e ele vai utilizar a Copa do Mundo de rugby para tentar unificar o país. Esse filme mostra umas imagens muito pesadas, tipo Nelson Mandela. A Copa do Mundo de rugby foi na África do Sul em 95. E ele entra no estádio, só tem pessoas brancas, e ele é vaiado por mais de 100 mil pessoas brancas. Mas mesmo assim ele vai lá e ele vai usar aquele time de futebol para tentar unificar o país, e ele vai, mesmo sendo vaiado, ele vai lá, eu não vou dar muito spoiler do filme não, mas só para vocês terem uma ideia, lá no final do filme, essas pessoas que vaiaram ele, brancas, no final estão aplaudindo ele. Tá? O nome do filme é Invictus. Tá? Eu tenho até esse filme aí. Mas só para vocês terem essa ideia, Mandela morreu alguns anos atrás, acho que 2014, por aí. E ele junto com Martin Luther King, o pastor dos Estados Unidos, e são os principais símbolos da luta contra o racismo a uma pessoa negra no planeta Terra. Tá bom, gente? Aqui vem falando sobre a questão dos conflitos étnicos, da unificação dos países africanos, dicas de filme, por aí vai. Pessoal,